Hoje, a Tempestade em Guerra falará sobre os armamentos pesados da FEB na Segunda Guerra Mundial. Quais armamentos pesados eram esses? E quais foram seus efeitos em combate? A Browning M1919, criada por John Browning em 1919, teve uma versão atualizada e refrigerada a ar do modelo Browning M1917, refrigerado a água. Podia disparar de 400 a 600 munições por minuto, com alcance de 1.400 metros de distância e com peso de 14 quilos. Assim, um soldado podia carregá-la e o outro soldado levava o tripé para apoio em terra. Em combate, eram necessários 5 pessoas: o líder de combate, o atirador que carregava o tripé quando avançava, o atirador assistente que carregava e 2 que carregavam as munições. Foi a principal metralhadora em uso por todas as forças militares dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Podia ser alojada em 10 cartuchos diferentes, incluindo a .30-06 Springfield. Foi um armamento muito elogiado pela FEB, devido à sua facilidade. Foi muito utilizada para posições defensivas no inverno de 1944 e para os avanços em 1945. A Browning M2, sem dúvida, a Madus, como também era chamada por todos os que testemunharam seu poder graciosamente destrutivo, também criada por John Browning, teve seu projeto concluído em 1918. Entrou em serviço nas Forças Armadas dos Estados Unidos em 1921 e a patente foi registrada em julho de 1923. A M2 usa o calibre .50 BMG, podendo ser usada contra infantaria, veículos não blindados ou levemente blindados, fortificações leves, barcos e até mesmo aeronaves em uma altitude baixa. Essa arma era alimentada por cinto, ferrolho fechado e refrigerada a ar, fazendo 500 tiros por minuto e com alcance de 1.830 metros. Esse armamento poderia ser utilizado em blindados, sendo colocado de 2 a 4 unidades como armamento antiaéreo no M2 Half-Track, que era um blindado semi-lagarta. Eram utilizados também pelos caças norte-americanos, como P-38, P-47 e P-51. Também foi utilizado pela Marinha para a proteção de embarcações. É um armamento que precisa de 2 pessoas para ser levado. A FEB a utilizou como armamento de apoio para infantaria, e assim como a M1 Garand, teve um número limitado. Também foi utilizado pelos pilotos dos Thunderbolt P-47, pelo primeiro grupo de caça Sentapua, em grande escala. A bazuca M1 foi criada em 1942 por Edward Hull, um oficial do exército norte-americano. E embora após a Primeira Guerra Mundial o exército dos Estados Unidos tivesse um grande número de armas antitanque poderosas, ainda não possuía uma arma antitanque portátil nas costas. As pesquisas foram realizadas sob o comando do coronel Leslie Skinner para encontrar uma solução para essa carência. Os primeiros protótipos foram feitos a partir de um tubo de morteiro de 60 mm. Em maio de 1942, haviam sido fabricados 5.000 exemplares. A arma consistia em um tubo de aço de cano liso, originalmente com cerca de 1,5 metro de comprimento. Podia acertar 2 projéteis por minuto. Era aberto em ambas as extremidades e equipado com um punho, um apoio para os ombros, um mecanismo de gatilho e mira. Oficialmente intitulado de lançador de foguete M9A1, foi chamado de bazuca em homenagem a uma buzina tosca com esse nome usada pelo comediante de rádio Bob Burns. A bazuca foi desenvolvida principalmente para atacar tanques e posições fortificadas a curta distância. Esse armamento era eficaz contra tanques leves como Panzer II e Panzer III, tanques alemães. Isso se sucedeu no norte da África contra o Deutsche Afrika Korps, do Marechal de Camp Rommel. É importante ressaltar que os alemães conseguiram unidades desse arsenal, criando assim o Panzerschreck, uma bazuca de fabricação alemã no final de 1943. Na campanha da França, especificamente na Normandia, os americanos começaram a ter dificuldade, já que os tanques alemães possuíam uma blindagem mais reforçada, como o Panzer IV, o Panther e o Tiger I, que eram tanques alemães pesados. Sendo assim, os americanos tiveram de mirar nas rodas, lagartas ou nos compartimentos menos protegidos. A FEB recebeu 1.600 bazucas. Era muito utilizada em patrulhamento e ataques contra posições defensivas de atiradores inimigos.
O lança-chamas M2 foi criado em 1943 pelo Serviço de Guerra Química do Exército dos Estados Unidos. Ele foi utilizado para substituir o modelo inicial de lança-chamas, o lança-chamas M1. Esse lança-chamas foi utilizado pelo Exército dos Estados Unidos, assim como também dos fuzileiros norte-americanos. Permitia obter um poder de fogo particularmente elevado no contexto da redução de uma resistência isolada, em um bunker ou em qualquer outro espaço fechado. O usuário carregava 3 garrafas nas costas, 2 garrafas de óleo em 2 galões cada e uma garrafa de meio galão de nitrogênio, e carregava uma pistola nas mãos. O peso total do lança-chamas M2 em ordem de combate é de pouco mais de 30 kg. O lança-chamas modelo M2 permitia atingir um alvo a uma distância de 20 metros durante 7 segundos. O lança-chamas M2 foi eficaz em casamatas e trincheiras, como no caso da Batalha de Iwo Jima. Na Europa, seu uso foi limitado devido ao risco que esses soldados tinham de serem abatidos pelo inimigo. A FEB obteve alguns exemplares, contudo, foi utilizado apenas para instrução. A introdução do morteiro M2 foi para substituir o morteiro M1 de 81 mm, que possuía um problema com peso, sendo difícil de operar com agilidade e vigor. Sendo assim, o morteiro M2 era um morteiro capaz de ser usado tanto pela infantaria, assim como as tropas aerotransportadas. É assim que a M2 de 60 mm com seus 19 kg fez o terço do peso do modelo M1. Foi utilizado pela FEB em suporte de companhia em grande quantidade nos avanços realizados em 1944 e 1945. Eram operados por 5 pessoas, o líder, 2 artilheiros e 2 carregadores de munições. Ele lançava 18 projéteis por minuto. Os americanos modernizaram seu exército antes do início da Segunda Guerra Mundial e procuraram em particular reforçar o poder de fogo da infantaria, que gradualmente adquiria morteiros leves. Os modelos franceses também foram desenvolvidos pelo engenheiro Edgar Brunton, nesse caso em 1935. Os Estados Unidos iniciaram a produção da M1 de 81 mm, que era fornecida em 3 pacotes transportáveis, feitos pelo homem. Uma placa de base versátil de 20 kg, um bipé de 21 kg e um tubo central liso de 20 kg. O morteiro M1 81 mm podia disparar 18 projéteis por minuto, com uma distância máxima de 3 km. Seu peso era de 62 kg. Era operada por 8 militares, um líder, 2 artilheiros e 5 carregadores de munições, vários tipos de projéteis para obter 3 efeitos diferentes: destruição com projéteis explosivos e incendiários, cegueira com bombas de fumaça e iluminação com projetos iluminantes. Foi usado durante toda a Segunda Guerra Mundial, especialmente durante a Batalha da Normandia. A FEB a utilizou em batalhões de infantaria para oferecer suporte a todos os ataques desde o início de sua campanha em setembro de 1944 até as suas ofensivas finais em abril de 1945. A granada MK2 era uma granada de fragmentação, que foi inspirada no modelo anterior, a MK1, sendo criada em 1918 durante a Primeira Guerra Mundial. O MK2 substituiu o MK1 devido aos vários problemas que essa granada oferecia e foi a carga explosiva mais utilizada pelos soldados americanos durante a Segunda Guerra Mundial. Ela era chamada de pineapple, ou seja, abacaxi, devido ao seu formato e serrilhados externos. Essa granada continha 600 gramas em peso e tinha entre 55 a 60 gramas de explosivo no núcleo. Essa granada continha um explosivo composto por 22,5 gramas de nitrato de amido em corpo metálico serrilhado. Assim que o pino era removido, o soldado tinha de 4 a 5 segundos para lançar. Assim que lançados, os fragmentos eram distribuídos em todas as direções no momento da explosão. Com o rompimento da proteção metálica, ocorriam cerca de 1000 flashes. A FEB recebeu essas granadas em grande quantidade. Era muito utilizada em combates quando havia patrulhas para retirar o inimigo de cabanas e edifícios, como foi na Batalha de Montese, que foi um combate feroz entre a FEB e o 14º Exército da Wehrmacht. A conclusão que chegamos é que a FEB, mesmo com o equipamento vindo dos Estados Unidos, fez um excelente trabalho, como foi dito no vídeo anterior do quadro apresentado. Seus feitos em Monte Castelo, Montese, Belvedere, dentre muitos outros, foram essenciais para a vitória dos aliados na Itália. A compaixão para com os adversários fizeram com que muitos deles preferissem se render ao Brasil. E claro, lembrando que crianças italianas cantam o hino do expedicionário até hoje. Ainda mais porque os soldados brasileiros muitas das vezes ofereciam alimento para os civis italianos. No próximo episódio falaremos do armamento do Régio Exército Italiano e das demais forças que faziam parte da Itália fascista.
Para quem não se inscreveu, a hora é agora. Se desejar, comente também. Um grande abraço e até a próxima.